Olá, tudo bem? Com muita satisfação que a gente está começando hoje uma série de bate-papos, de conversas, de lives sobre a educação bilíngue. A gente está trazendo para a live, na verdade, um conceito, uma ideia que começou com um evento que a gente fez recentemente, que trouxe esse conceito de Bilingual Voices. Bilingual Voices foi, na verdade, um primeiro encontro que a gente teve nesse evento, no evento Flow, do Educate. E nesse evento nós chamamos pessoas de várias áreas e vários atores, digamos assim, da comunidade escolar para trocar ideias e percepções acerca desse movimento, dessa tendência da educação bilíngue aqui no Brasil. E aí a gente está trazendo como uma espécie de expansão, de continuidade desse diálogo, a gente está trazendo aqui essa série de bate-papos para conversar com todos e para também garantir a democratização e o maior acesso à formação e informação sobre a educação bilíngue para profissionais espalhados por todo o Brasil, né? Para a gente começar essa série, nada melhor do que a gente trazer aqui uma pessoa que tem sido a principal, vamos dizer assim, defensora e a líder, digamos assim, de um movimento de informação e de formação de toda a comunidade, toda a sociedade brasileira em cima desse tema de educação bilíngue, qual é a verdadeira educação bilíngue, e que inclusive nos trouxe recentemente, nos deu o privilégio, né, de publicarmos um livro, que é hoje o primeiro livro escrito na língua portuguesa pela Fundação Santiliana, e ela foi organizadora desse livro. E esse livro, inclusive, que eu estou aqui com ele, que é Educação Bilíngue no Brasil, né? Que nós vamos, inclusive, é um livro que ele não está para venda, é um livro que vai ser disponibilizado, inclusive, pelos comentários, um link para vocês baixarem, e é um marco realmente nesse trabalho de formação e de informação sobre educação bilíngue no Brasil. E aí eu estou trazendo aqui, a gente está trazendo aqui a presença da Antonieta Megali. Tudo bem, Antonieta? Tudo bem. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito o convite, tanto para a escrita desse livro, junto com outros 6 professores, quanto para estar aqui hoje conversando com vocês. E a ideia é que a gente paute um pouco essa conversa, Antonieta, pela publicação desse material, pelos temas que foram abordados nesse livro, né? E você escreveu 2 capítulos, né, do livro, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 2 capítulos, você vai contar um pouquinho do que é mais importante e qual é a mensagem mais importante nesses 2 capítulos, né? Eu vou começar te perguntando um pouco sobre algo que você costuma colocar bastante em todas as suas falas, que é a questão da educação bilíngue para grupos minoritários e grupos majoritários. Explica um pouquinho para a gente isso. De fato, Carlos, eu sempre tento, de alguma forma, encaixar isso nas minhas falas. Primeiro porque a gente vive um momento que esses chamados grupos minoritários, que não são necessariamente minoritários, né, estão sendo bastante esquecidos. E a gente tem olhado para a educação bilíngue como se fosse sinônimo de escolas nas quais temos 2 línguas de instrução, desde que sejam português e inglês, né? E a gente não pode esquecer que a educação bilíngue ela é muito mais ampla, né, do que esse recorte português e inglês. É claro que pela expansão do inglês no mundo,
o inglês está em evidência, então a gente teve um crescimento bastante grande dessas escolas bilíngues. Mas quando a gente fala de educação bilíngue, a gente está falando de uma escolarização por meio de 2 línguas, tanto para grupos minoritários, embora eu tenha um incômodo com esse termo, mas é o termo que se usa, que seriam os indígenas, os surdos, grupos migrantes, que também têm a possibilidade de ser escolarizados pela sua língua de nascimento e o português, né? Por exemplo, Guarani português ou Libras português. Então, isso é o que a gente denomina de educação bilíngue para grupos minoritários, e aí a gente vai ter educação bilíngue para grupos majoritários. Quando a gente fala de grupos majoritários e de educação bilíngue, a gente está falando quase sempre de 2 línguas de prestígio, ou seja, 2 línguas que têm um alto valor no mercado linguístico atual, assim como fala Bourdieu e outros estudiosos. Isso quer dizer que são línguas que te possibilitam ou que há discursos atrelados a essas línguas que nos levam a pensar que essa língua te possibilita uma ascensão social e econômica mais rápido e mais facilmente, né? No Brasil, quando a gente fala de educação bilíngue para grupos majoritários, a gente está falando então de 2 línguas de prestígio, mas também estamos falando de uma educação bilíngue que para além de ser de línguas de prestígios, que a gente também denomina de educação bilíngue de elite, porque, infelizmente, quem ainda tem acesso a esse tipo de escolarização é uma parcela da população que pode pagar para participar, né, dessa modalidade educativa. Isso na rede pública ainda é muito incipiente, né? A gente tem algumas iniciativas, sim, né? Mas elas ainda são muito pequenas, né? De acordo com pesquisas recentes e levantamentos de dados recentes, a gente tem cerca de 27% de escolas no Brasil que são particulares. Todo o restante é formado por escolas estaduais, municipais, federais. Então, a gente não pode esquecer que dentro dessa parcela de 27%, a gente vai ter um número bem menor ainda, que corresponde a essas escolas bilíngues particulares. E temos algumas iniciativas, como você mesmo mencionou, de escolas no âmbito público que oferecem uma educação por meio de 2 línguas, mas ainda é muito incipiente, quase que a gente pode pegar. Tanto é que quando surge a notícia se espalha e a gente está falando nesse universo tão grande. Vamos falar um pouquinho então do Brasil, né? A gente, primeiro, houve uma tendência a achar de que essa virada do Brasil para o bilíngue, para a educação bilíngue, era uma moda, né? É um modismo e tal. Hoje já se começa a dizer que não, é uma tendência, é um movimento, até porque a gente olha para outros países, até vizinhos nossos, que aconteceu um movimento semelhante. Mas vamos falar um pouquinho de como está se materializando essa educação bilíngue aqui no Brasil. Como é que você vê isso? Você discorre sobre isso num dos seus capítulos lá, né? Eu concordo com você, Carlos, não é um modismo. Hoje em dia, o sujeito ele precisa de múltiplas linguagens para fazer sentido no mundo, né? E daí a gente não está falando só de língua, mas de linguagens mesmo, a importância da gente ter um letramento digital e outras formas de expressão, né? A gente vive num mundo multimodal e que, para que eu tenha mobilidade, eu preciso construir conhecimentos e conseguir articular recursos que são diversos. Mas falando da educação bilíngue, e nesse caso, quando a gente fala, né, desse modismo, claro, a gente não está falando de educação bilíngue Libras português, né? Não é o caso. Deveria ser também, mas não é. Ou a gente não está falando de educação bilíngue para os indígenas, mas a gente está falando do inglês, né? Não é um modismo, né? Hoje em dia o inglês ele é língua oficial de 62 países, e se torna e recebe o status, que não é um termo que eu tenho muita simpatia, mas para a gente usar aqui, de língua franca, né? Então é uma língua que me permite me relacionar com esse outro que também não fala a minha língua, né? A gente não aprende hoje em dia inglês para falar com aquele
falante nativo, que a gente tinha essa como figura anteriormente. A gente aprende inglês para falar com o mundo. Então, não é um modismo, porque os movimentos, né, relacionados à educação, eles estão conectados com o que está acontecendo no mundo. Agora, aqui no Brasil, né, que essa foi a sua pergunta, a gente assiste um crescimento bastante grande dessas escolas, principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais. Hoje em dia, ser bilíngue, né, esse adjetivo, né, é bastante poderoso que você coloca ao nome, ao lado do nome da sua escola, ele te possibilita angariar mais matrículas, né? Então, no mercado, o bilíngue ele tem uma cotação bem alta, né? A gente vê que por esse movimento das escolas bilíngues, as escolas que não são bilíngues também tiveram que se movimentar para, de alguma forma, garantir, diferentemente de anteriormente, que o ensino de inglês vai acontecer naquele espaço. Porque anteriormente era um fato, era dado. Aqui o aluno vai aprender as disciplinas básicas, né? Matemática, ciências, histórias e outras. Em inglês ele vai aprender no curso de línguas. Mas com essa grande expansão das escolas bilíngues, as escolas regulares começam a perder muitos alunos e elas também começam a se movimentar. Não que elas se tornaram bilíngues, algumas sim se tornaram, mas outras planejaram um programa de ensino de línguas com uma carga horária em condições favoráveis para que esse aluno não precise sair da escola para aprender essa língua. A gente vive um momento um pouco conturbado por conta de diretrizes claras, né, do que é uma escola bilíngue. E aí eu não estou falando só de leis, né, porque está todo mundo falando, a gente precisa de uma lei com amplitude nacional. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente pede, porque a gente conseguiu, por exemplo, uma resolução e uma deliberação no estado do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, que pouco clareia a ideia conceitual do que seria uma escola bilíngue e de como esse funcionamento se daria. Então, eu acho que falta uma base, né, teórica mesmo e metodológica para quem inicia esses movimentos de abertura de escolas, para que eles aproximem, né, essa escola que recebe essa nomenclatura bilíngue do que é uma escola bilíngue, teoricamente falando, porque começou a se distanciar. Não que todas as escolas tenham que funcionar da mesma forma, e eu acho que não. Eu acho que os contextos são diferentes, os valores e os objetivos das escolas se diferem, e aí eu vou ter modelos de integração dessas línguas que são diferentes, e eu acho que isso faz sentido. Mas não vale qualquer coisa, né? O que eu estou chamando de qualquer coisa? Não vale pegar um programa que é de intensificação de língua, que tem um valor, né, que é também algo importante, e a gente falar que por ter esse programa de intensificação de língua, que essa escola é bilíngue, que são coisas muito diferentes. Sim. Toda escola que tem educação bilíngue é uma escola bilíngue? Acho que sim, mas me explica. Eu não sei se eu entendi, mas acho que sim. Não, assim, claro, a gente não tem uma regulamentação, né? Sim. A ideia que a gente tem de uma escola bilíngue é aquela escola que tem quase que um currículo duplo, né? E aí você tem escolas que não têm isso, não tem esse currículo meio a meio, entendeu? Sim. Mas essas escolas estão trabalhando conceitualmente com a língua de uma forma diferente. Qual é a diferença dessas duas dimensões, digamos, né? Entendi. Acho que o que caracteriza uma escola bilíngue é o fato de que você vai construir conhecimento por meio de duas línguas. Isso é
a definição padrão, né? O que significa construir conhecimento por meio de duas línguas? Significa que, para além do inglês ensinado como matéria, você vai ter componentes curriculares, projetos, como cada escola gosta de nomear, também realizados por meio desta outra língua, né? Desta língua adicional. Isso caracteriza uma escola bilíngue. A gente tem muitos modelos, né? Se a gente for pensar em modelos mais tradicionais, principalmente fora do Brasil, a gente vai ter essa ideia de que é preciso uma equivalência 50%, 50%. Não tem uma regra para isso, e então agora eu estou dando a minha opinião. Eu não acho que precisa ser 50%. O que eu acho que precisa é ter uma coerência entre o que eu, como escola, prometo e coloco como objetivo e a carga horária que eu tenho para que essa instrução seja também realizada nesta outra língua. Eu acho que tem que ter uma coerência, né? Sim. E acho também que não dá para eu pensar em construção de conhecimentos por meio de duas línguas se eu tenho 2 horas por semana para essa língua adicional. É muito pouco, né? Então, eu defendo, como em quase tudo que eu digo, uma pluralidade. Eu acho que sim, tem espaço para diferentes modelos, desde que esses modelos e o que é destinado para cada língua esteja alinhado com os objetivos que essa escola propõe para esses momentos de escolarização. Muito bem, muito bem. E você também menciona no livro e fala sobre a questão do multiculturalismo, né? Esse é o outro capítulo em que você trata dessa questão que muitas vezes ela é colocada, ela é debatida e muitas vezes erroneamente também. Sim. E aí você tenta trazer justamente essa reflexão de que o que realmente está acontecendo nessas escolas bilíngues em relação à cultura, culturalismo, multiculturalismo, interculturalismo. Fala um pouquinho para a gente desse debate. Parece que é uma palavra que rapidamente se uniu ao bilíngue e a esse multicultural. Então, a gente tem escolas bilíngues multiculturais, escolas bilíngues, enfim... biculturais, né? Biculturais, tem de tudo, né? Enfim... A questão é que para eu promover uma educação multicultural, não basta unicamente que eu tenha 2 línguas coexistindo naquele espaço, mesmo que sejam línguas de instrução. Para eu promover uma educação dita multicultural, eu tenho que ter um planejamento e um currículo que tenha como base, né, essa interculturalidade. Aí tem uma questão de multiculturalismo e interculturalidade, a gente tem diferenças de autores, né? Nos autores que eu utilizo, que são a Vera Candô, que é uma brasileira, e o Boaventura Souza Santos, eles vão falar de um multiculturalismo crítico e o Souza Santos emancipatório, muito como sinônimo de interculturalidade, né? Interculturalidade ficou um termo bastante... com bastante circulação aqui na América Latina, e o multiculturalismo com uma ideia mais europeia, mas acho que isso depende dos autores. Mas a questão, né, central da sua pergunta é que para eu promover uma educação multicultural, eu tenho que planejar e ter um currículo que tenha como base essa premissa. Simplesmente porque eu tenho aulas em inglês e em português e eu achar que eu vou formar um aluno que é multicultural, isso não é verdade. Então tem que ter uma, tem que ter uma intenção por trás, e você tem que ter, não adianta, não basta só você ser bilíngue, você tem que ter essa intencionalidade da aprendizagem intercultural, da aprendizagem multicultural. Né? E daí a gente vai se deparar com o próprio conceito de cultura, né? Ainda a gente tem nas escolas um conceito de cultura que é muito atrelado à ideia de nação, né? Então, cultura, para muitos, ainda é o conjunto de atributos, características e valores que um determinado povo que nasceu em determinado território compartilha.
como se isso fosse possível, né? Essa ideia dessa homogeneização que todo mundo que nasceu naquele espaço partilha de tudo isso. Então, é preciso se distanciar dessa visão de cultura que promove o que eu gosto de brincar, que é um multiculturalismo turístico, né? Que você acaba aprendendo um monte de curiosidades. Estereótipos, né? O que o outro come, como ele se veste, como se isso fosse muito importante. Porque você chega no lugar, você olha e você vê como o outro está vestido e você lê o menu e você entende que tipo de comida tem ali, né? Não é o maior desafio. Na verdade, esse é um desafio muito pequeno. Então, a gente tem que se afastar dessa visão de cultura para entender cultura a partir de uma perspectiva que é discursiva, pensando nos diferentes e diversos discursos que são produzidos em comunidades, muitas vezes muito próximas, sobre um determinado objeto. E com isso você tem a possibilidade de ampliar o repertório do seu aluno para que ele possa fazer escolhas. Isso é uma perspectiva multicultural crítica, que a gente chama. Então, assim, só para a gente tentar esclarecer ou resumir um pouquinho. Multiculturalismo, qual seria a diferença essencial entre multiculturalismo e interculturalidade? Ou eles são sinônimos e são usados em diferentes regiões ou de acordo com diferentes correntes? Vai depender do autor, na verdade. Então, por exemplo, quando a Kandô fala de multiculturalismo, ela vai trazer um multiculturalismo assimilacionista, que eu deixo que você exista para que eu te assimile. Então, assim, você existe, você está ali, mas eu vou te ensinar como é que faz. Né? Eu vou te ensinar o que é certo. E o certo, é claro, é do grupo dominante. Daí a gente vai ter um multiculturalismo diferencialista. Eu deixo que você existe desde que seja no local que eu estabeleço para você. Então, eu vou criando verdadeiros apartheids culturais. Guetos, né? Guetos. E daí a gente tem esse multiculturalismo crítico, que para essa autora é sim sinônimo de interculturalidade, que é essa possibilidade de encontro de diferentes discursos. Então, vai depender do autor. Tem autor que só vai usar interculturalismo e tem autores que vão usar multiculturalismo crítico como sinônimo de interculturalidade. Ótimo, ótimo. E, bom, a gente falou de bilinguismo, você esclareceu essa diferença entre bilinguismo e educação bilíngue, mas vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é ser bilíngue, né? Como que eu sei que eu sou bilíngue, ou o que me faz ser bilíngue, né? Quais são os meus atributos para ser bilíngue? Não existe uma prova que a gente faz que nos dê o atestado de bilíngue, né? Não é só quem fala português como língua de nascimento e tem o CPI, né, que é um exame que é bilíngue. Então, não existe uma prova que te dê esse atestado, né? Eu costumo definir o sujeito bilíngue, aquele sujeito que, por meio de duas línguas, dá conta das demandas do contexto no qual ele está imerso. Então, essa é uma definição que eu acho abrangente, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, sujeitos que falam a língua, porque, por exemplo, é a língua da mãe e falam japonês. Em casa, com a família, e português na vida, aqui em São Paulo, por exemplo, mas não escrevem japonês. Esses sujeitos são bilíngues? Eu acho que eles são bilíngues, né? De acordo com toda a literatura mais contemporânea, eles são bilíngues. A gente não está mais falando daquele bilíngue lá de 1935, com Bloomfield, que definia o bilíngue, aquele que possui competências equivalentes nas duas línguas, que vai muito ao encontro daquela ideia do sujeito bilíngue como um duplo monolíngue. Tudo que eu faço numa língua eu tenho que fazer na outra. Então, para mim, é um sujeito que funciona e dá conta das demandas do contexto no qual ele está inserido. Tá, ok. E com relação à construção desse sujeito bilíngue, né? Quais são as principais questões que esse aluno, enfim, o sujeito vai enfrentar nessa caminhada, né? O que ele tem de desafio
E o que a escola precisa se preocupar na construção desse sujeito? Eu acho que se a gente for pensar abstratamente, eu acho que ser bilíngue te possibilita, né? Te possibilita encontrar outros discursos, te dá mais mobilidade, te dá a possibilidade de encontros outros que você não teria simplesmente por meio de uma única língua. A escola, né, ela traz alguns desafios, como você mesmo diz, e educação é um desafio, né? Ponto. Não é fácil educar alguém, né? Não é fácil ser responsável pela escolarização de outros sujeitos, de outras crianças. Mas eu acho que algo que a gente tem se deparado cada vez mais é ainda um conhecimento incipiente da educação bilíngue em nosso próprio contexto. Isso gera uma série de crenças que não têm nenhum fundamento teórico, né? São crendices. Acho que a gente produziu um número ainda muito pequeno de pesquisas olhando para o nosso contexto e a gente tende a importar pesquisas. Então, o que está sendo feito lá em Montreal? Vamos fazer aqui. Não vai dar certo aqui, porque é outro contexto. A utilização de línguas nesse contexto é muito diferente, os professores são outros, as crianças são outras. Então, eu acho que o maior desafio são as crenças que a gente começou a gerar acerca dessa escolarização por meio de duas línguas, muito devido ao fato de que a gente não tem ainda um número significativo de pesquisas olhando para o nosso próprio contexto. Que tipo de crenças, assim, a gente tem hoje que você acha que são as mais complicadas, assim? Eu acho que a ideia de que primeiro, a ideia de que a gente tem 2 processos de alfabetização, por exemplo, né? Como se isso fosse possível, né? O que é ser alfabetizado? É entender que o mundo pode ser representado por meio de letras que, juntando, formam palavras e sentenças e o texto, né? Então, a alfabetização é um processo único. O que acontece depois é a transferência de conhecimentos gerados por meio dessa primeira experiência de alfabetização para esse momento de sistematização da escrita em outra língua. E a ideia que ainda é muito frequente que atrapalha, que uma língua pode atrapalhar no desenvolvimento da outra, né? Eu ainda ouço, o meu filho ou meu sobrinho, ele não está falando ainda porque ele é bilíngue, ou porque ele está imerso em um contexto bilíngue. E aí eu acho que é bastante arriscado a gente fazer isso, porque não dá para saber se ele não estivesse neste contexto, se ele estaria falando ou não, né? Não dá para a gente trabalhar com essas previsões. A gente não sabe, né? Talvez se ele estivesse ali em um contexto só com uma língua, ele também não estivesse falando. Sim. E também a questão da escrita. Essa criança, ela não escreve bem, que é um termo bastante relativo, porque na escola se trabalhou se sistematizou a escrita nas 2 línguas simultaneamente, por exemplo. Então, a gente ainda ouve bastante desses mitos. Ainda guiam muitas ações pedagógicas. Que atrapalha, às vezes, até o próprio desenvolvimento dessa educação bilíngue de forma mais abrangente, né? Olha, como a gente está numa live, a gente está interagindo com o público e chegou uma pergunta aqui para você. Da Ângela Melendes Conilharo. Ela pergunta se inserir o CLIL no planejamento é uma estratégia para essa construção bilíngue? Pode ser, né? A gente tem diversas abordagens metodológicas que viabilizam essa escolarização por meio de 2 línguas. O CLIL não é a única, né? Ele é uma abordagem que ganhou bastante notoriedade recentemente, mas ele é uma delas e ele se trata basicamente da integração língua-conteúdo e ele traz um framework que organiza. Então, acho que sim, é uma forma, desde que esse conteúdo não seja simplesmente
pretexto para o ensino de língua, né? Desde que eu tenha dois ramos, né, de objetivos que se relacionam ao conteúdo e que se relacionam à língua. Porque muitas vezes a gente, analisando planejamentos que tem por base, né, a abordagem CLIO, a gente não consegue localizar objetivos relacionados ao tema e ao conteúdo. Então, na minha concepção, eu questiono, né? Claro que a gente vai ter hoje muita gente falando sobre CLIO e com opiniões diferentes, ainda bem, mas eu sempre acho que se o conteúdo ele é simplesmente um pretexto para ensinar a língua, eu acho que a gente tem que repensar. Porque aí eu acho que talvez não seja o CLIO, seja mais um aprendizado baseado em tópicos, em conteúdo, não tem uma... Essa é também a forma como eu entendo a abordagem. Tá. Mas hoje em dia a gente tem muita gente também falando desse assunto com opiniões diferenciadas. Tá. Bom, você teria algum conselho, digamos assim? Vamos dizer que tem uma escola que quer entrar, que está se sentindo pressionada ou que idealiza a implementação da educação bilíngue, né? Que conselho você daria para essa escola, para esse gestor, esse dono de escola que quer entrar nesse mundo? Acho que estude, né? Eu acho que o gestor, ele ajuda muito quando ele também entende, né, do que está acontecendo ali. E acho que a gente vai ter que fazer um investimento alto, a gente como sociedade, na formação desses professores, porque a gente ainda não tem um professor que já está formado para esse contexto. Claro que professor nunca está formado, a gente está sempre em formação, né? É algo que nunca termina, mas eu acho que quando a gente fala desses contextos bilíngues, a gente ainda tem nas graduações e nas licenciaturas uma distância muito grande desses temas que perpassam a educação bilíngue. Então, acho que as escolas elas vão ter que investir na formação desses professores, porque não adianta eu ter o melhor livro, o melhor método, o melhor prédio, os melhores equipamentos, se eu tenho um professor que não está preparado para lidar com os desafios que é escolarizar crianças por meio de 2 ou mais línguas. Então, eu não sei se existe conselho, mas eu sempre acho que a gente vai ter que investir na formação desse professor. E como as licenciaturas ainda não se debruçaram sobre esse tema, então as licenciaturas de pedagogia ou de letras ainda não têm disciplinas, né? Eu estou falando de modo geral, é claro que a gente tem exceções e algumas universidades que já inseriram algo, mas de modo geral a gente ainda não tem um ensino que dê conta desse componente bilíngue. Como isso não está sendo feito nas graduações, essas escolas vão ter que oferecer uma formação em serviço. E é interessante porque aumentou o número de pós-graduações, né, de cursos de pós-graduação, e com isso, uma pós-graduação que seria uma formação continuada, ela se torna uma formação inicial. Então, os cursos de pós-graduação são formações iniciais para esse profissional que vai trabalhar dentro dessa área. É quase que uma nova graduação, né? Mas daí com uma carga horária muito menor, que nem sempre é suficiente, sem o estágio. Então, a gente está meio que trocando a roda com o carro em movimento, em alto movimento, e acho que as escolas vão ter que dar conta dessa formação em serviço. Uhum. Eu acho que a gente está aqui praticamente, aqui o meu script aqui acabou, já não tem mais muito assunto aqui para a gente discorrer, porque se a gente começar a discutir outros assuntos aqui, a gente vai além da uma hora que a gente tinha estabelecido, mas eu queria que você, nesse encerramento, você colocasse assim, o que na verdade seria necessário para que a gente conseguisse universalizar, vamos dizer assim,
esse acesso à educação bilíngue? Qual que é o teu sonho, assim, digamos, em relação à educação bilíngue no Brasil? Eu venho de da sala de aula de inglês também. Eu me frustrava com a escola regular, com a incompetência da escola regular em realmente conseguir desenvolver linguisticamente o aluno na língua inglesa. Isso agora está mudando na rede privada, que você falou, ainda é um percentual pequeno. Mas como que a gente consegue fazer isso, dar acesso a todos para isso, né? Acho que eu comecei a ver também em alguns meios de comunicação essa ideia de democratização da educação bilíngue, divulgando escolas que vão custar R$1.000. R$1.000 não é democratização. A gente tem uma parcela muito grande de brasileiros que não ganham nem metade de R$1.000 para sustentar famílias. Então, acho que a gente vai precisar olhar para além, vou usar um termo nada acadêmico agora, para além da nossa própria bolha, porque R$1.000 não é democratização de nada, né? Seria muito bom se fosse, mas acho que a gente está muito longe disso. E eu acho que a gente... Se você perguntar qual é o meu sonho para a educação bilíngue, é que a gente comece a desvencilhar a educação bilíngue da ideia de uma educação que te dá vantagem, né? Porque eu acho que é muito esquisito a gente pensar em educação como uma vantagem sobre o outro, né? Então, eu vou ter uma educação bilíngue, meu filho vai passar por uma educação bilíngue porque ele vai ter mais vantagem no mercado de trabalho, ele vai ter mais vantagem cognitiva. Então, que tipo de sociedade é essa que a gente precisa ter vantagem sobre o outro? Eu me questiono muito a gente está vivendo uma fase de uma educação bilíngue muito atrelada com a formação de sujeitos aptos para o mercado de trabalho. Eu acho que a função da educação, de maneira geral, não só da educação bilíngue, não é servir única e exclusivamente o mercado de trabalho, mas sim um processo de humanização para formar sujeitos mais solidários, mais colaborativos e que tenham possibilidades de uma ação mais ampla no mundo, né? Então, esse eu acho que é um discurso que a gente tem que repensar, porque esse discurso nos ajuda a aumentar o abismo social que a gente já vive, né? Eu não sei como resolver, obviamente, a questão de que a educação bilíngue ainda não está na rede pública. Eu acho que é uma questão que a gente podia ter outras discussões e entrar para outros campos, né, muito mais políticos, mas enquanto ela ainda não está e ela ainda está para uma elite, eu acho que a gente tem que repensar a educação dessa elite. E acho que isso é um momento muito importante para que a gente forme sujeitos que não se adaptem à barbárie que a gente vê no mundo, mas que tenham recursos para transformar e questionar o status quo. E, inclusive, aqui, coincidentemente, chegou uma outra pergunta aqui de Luísa de Assis, de Manaus, que é exatamente relacionada a essa questão da rede pública, né? Quais caminhos para pensar numa educação bilíngue nas escolas públicas? Eu não tenho a resposta, porque eu tenho um conhecimento que ele é do âmbito pedagógico, e eu acho que quando a gente vai falar de educação e de escolas na rede pública, a gente está falando de questões políticas e de interesses. Eu acho que o nosso problema da educação, né, é um projeto de nação, porque a gente, de fato, como país, não está tão interessado em formar sujeitos críticos e pensantes. Então, acho que também passa por aí a questão de como o nosso ensino público está. Então, acho que é uma questão muito mais ampla, que eu não teria condições de responder, porque entraria em outras veredas, né? Porque não é uma questão pedagógica, não é uma questão, a gente não sabe implementar, não é isso. As questões são outras, né, e muito mais graves. Se fosse pedagógica, a gente estudava e resolvia. Mas é uma questão de interesses e da onde que eu quero colocar o dinheiro público ou não. Infelizmente, né? Sim, infelizmente. Você tocou um pouco nesse assunto, mas acho que é importante a gente reforçar um pouco isso. E quando você falou de CLEU, você comentou que
você precisa ter objetivos relacionados ao conteúdo também, e não só à língua. Como que a gente pode avaliar o CLEU, ou avaliar o aluno que está aprendendo com CLEU, né? Ou com educação bilíngue como um todo, né? Porque a educação bilíngue, ela traz muito essa dupla dimensão, essa dimensão da língua e a dimensão de outras áreas também, né? Sim. Eu acho que primeiro é avaliando um processo a partir desses dois grandes objetivos que estão dentro desse campo conceitual, né, do conhecimento que eu quero produzir e da língua que eu preciso para comunicar esse conhecimento, né? Então, eu sempre dou o exemplo, não adianta eu saber sobre fotossíntese se eu não sei falar ou escrever sobre fotossíntese, né? Para que o meu conhecimento seja legitimado, eu não posso falar aquela coisa verdinha, eu preciso saber falar clorofila em inglês ou em português. Então, eu acho que o caminho é um processo, né, de avaliativo, e aí, é claro, eu não estou falando de prova, né, eu estou falando Sim. da avaliação como processo para que eu regule o ensino. Então, uma avaliação que tenha comprometimento com a construção de conhecimentos e com a língua e a linguagem necessária para que eu expresse esse conhecimento. Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Faz parte também do trabalho da formação do professor a gente conseguir implementar esse tipo de avaliação, né? Sem dúvida. Olha, tem muita gente perguntando aqui, Antonieta, como comprar o livro. Eu quero comprar o livro, quero comprar o livro. Gente, o livro, ele foi feito para ser compartilhado com todos vocês. Então, é uma iniciativa da Fundação Santiliana, da Richmond, e a gente vai colocar o link para vocês baixarem ele inteirinho em PDF, gratuitamente, nos comentários, tá? Além disso, se vocês entrarem nos nossos sites, vocês também vão encontrar link lá para baixar esse livro. Esse livro é um presente nosso para todos vocês que querem entrar nesse mundo, que querem conhecer mais e que até hoje, né, Antonieta, só tinha literatura em língua inglesa ou em qualquer outra língua, mas não tinha em português. Acho que isso também ajuda no esclarecimento até dos próprios gestores escolares, que muitas vezes eles próprios não têm acesso, não dominam a língua inglesa, né? Com certeza. Eu acho importante também dizer que o que vocês vão fazer o download é exatamente idêntico, né, Carlos? Idêntico. Que a gente fala, algumas pessoas me contataram, pode fazer o download da plataforma, não, mas eu quero a versão física. Ela é idêntica, então se quiser é só imprimir, né? Não precisa, né? Vamos salvar o meio ambiente, mas é idêntico, não tem nenhuma diferença. Acho isso importante dizer, né? Sim, é exatamente igual. Antonieta, alguma mensagem final que você queira... Eu queria, na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que me acompanha há tantos anos e também, novamente, agradecer a oportunidade por ter participado desse projeto, que aí sim eu acho que é um projeto que vai ao encontro dessa democratização de conhecimentos, né? É uma possibilidade para todo mundo, de qualquer lugar do Brasil e de fora do Brasil, que leia em português, ter acesso a esse material. Então, eu acho uma iniciativa muito importante. Bom, eu quero te agradecer também, agradecer pessoalmente, porque ela foi minha professora também. Bom aluno, viu, gente? E agradecer por esse trabalho que você vem fazendo, de esclarecimento, de levantar essa bandeira. Acho que a gente vai olhar daqui a alguns anos e tal, e vai lembrar de todo esse trabalho inicial, né, dos pioneiros, aí, digamos assim, nessa busca por essa educação bilíngue de qualidade no país. A gente está encerrando aqui essa primeira live sobre educação bilíngue, mas a gente já tem um encontro marcado com vocês para a próxima, que vai ser no dia 21 de outubro, e aí a gente vai estar conversando sobre a BNCC, e a elaboração de currículos para a educação bilíngue, e aí a nossa convidada vai ser a Fernanda Liberali, né? E aí a gente espera que vocês participem na próxima, dia 21 de outubro, e agradece muito a presença de todos que estão aí nos assistindo, e até a próxima. Até mais, muito obrigada.
Obrigado.